para quem está assistindo aqui essa gravação. Hoje eu vou falar sobre 5 estratégias, 5 técnicas para você aplicar nesse concurso da Cefaz Minas Gerais e aumentar sua chance de aprovação, né? Eu anunciei como 5, mas depois fazendo aqui o roteiro, acabou ficando 6, mas eu imagino aqui que ninguém vai reclamar de ter uma dica a mais, beleza? Então, já vou deixando aí meu boa noite pro pessoal que está entrando. Wagner, né, já entrou aí na mentoria. Anderson também, já meu aluno. Professor Ramon, ilustre presença aí, obrigado, meu caro. E os demais que estão entrando. Bora pra frente. Seguinte, galera. Cefaz Minas Gerais, edital publicado, 90 vagas para o cargo de TI, salário de mais de 20 mil. Para quem achava que a CGU já tinha sido muito bom, veio aí Cefaz Minas Gerais para mostrar que os concursos de TI estão com tudo. Tempo bom aí até a prova, né? Quase 6 meses. Então, mesmo para quem não está tão avançado, pode ser que com esses 6 meses de estudo aí dê para beliscar uma dessas 90 vagas, né? Lembrando que é fato, né? Não vou especular o porquê, mas é fato que hoje os melhores concursos da área de TI, basicamente você precisa fazer os mínimos para passar, né? CGU, TCE Santa Catarina, CGE Mato Grosso do Sul, Cefaz Bahia, que ainda não finalizou, mas todos esses concursos ou não preencheu as vagas ou não preencheu o cadastro de reserva, né? Então, basicamente aí quem fizer os mínimos está dentro. Essa Cefaz Minas Gerais, eu aposto que vai ser mais ou menos assim. Por mais que tenha 90 vagas, se você não for eliminado pelos mínimos, tanto o mínimo da objetiva quanto o mínimo da discursiva, que a gente tem uma segunda fase discursiva, né? Você não sendo eliminado, muito provavelmente já vai ser suficiente. Óbvio que não quer dizer que vai ser fácil, mas eu trouxe aqui 5, no caso 6 estratégias para aumentar essa chance aí de vocês completarem esse mínimo. Beleza, então, pessoal. Vou então já começar aqui, mas a interação aqui do ao vivo é muito importante. Então, primeiro, se você está gostando, se você acha que essa live pode ajudar algum concurseiro de TI, amigo seu que vai fazer, manda aqui no aviãozinho. E se você já tem alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários que eu vou respondendo também. Vamos lá então aqui para a primeira estratégia. Seguinte, pessoal, nesse concurso, pelo tamanho do edital, a quantidade de conteúdos, a quantidade de disciplinas e por ser um concurso de alto nível, então não vai ser fácil, né? A FGV não vai pegar leve nas questões. Então esse é um concurso que mais importante do que saber o que estudar é saber o que não estudar. Se você for entrar nesse concurso querendo estudar tudo, pegar lá o material do cursinho e estudar tudo que tem lá, de todas as disciplinas, se você entrar com essa cabeça já de início, provavelmente você não vai estar fazendo a melhor opção. Por quê? Novamente, por causa dos mínimos, né? Primeiro, a disciplina geral é apenas 40%. As partes específicas são 60%. Então você tem que focar mais em garantir esses 60%. E se você precisa focar mais de um lado, significa que você tem que desfocar do outro. Então, conhecimentos básicos, você vai estudar menos. E esse estudar menos significa não só menos horas, mas também deixar de estudar alguns assuntos. Talvez até disciplinas inteiras, né? Mas talvez você possa estar perguntando, mas Yuri, não pode zerar nenhuma disciplina. Se eu deixar de estudar, e aí eu posso zerar. E realmente não pode zerar nenhuma disciplina. Porém, pela quantidade de questões, né? Então, assim, as disciplinas gerais, a que tem menos questões é direito penal, com 6 questões. Tem outras disciplinas como direito civil e empresarial, que tem 8 questões. Enfim, mesmo que você não estude nada e vá tudo no chute, né? Chute tudo letra B, ainda assim é bem provável que você acerte uma questão. Claro que deixar de estudar uma disciplina 100%, né, não é o ideal, mas pode, dependendo do seu caso, pode sim ser uma estratégia a se fazer. Mas de início, pelo menos, eu recomendaria você deixar algumas disciplinas de fora do seu ciclo, né? Obviamente, essas disciplinas não são da parte específica, porque o mínimo lá é maior, é 60%. Mas das disciplinas gerais, essas principais disciplinas aí que normalmente o concurseiro de TI não estuda,
como direito penal, direito civil, direito empresarial, economia, matemática financeira. Elas aí, não necessariamente todas, vai depender de caso a caso, mas algumas delas são candidatas para você não colocar no ciclo, pelo menos não no início, né? E mesmo que venha a colocar no futuro, você poderia não estudar tudo, né? Focar em estudar apenas uma parte da disciplina. Então, por exemplo, a disciplina de economia e matemática financeira. Eventualmente, se você nunca estudou nenhuma das duas, e se, por exemplo, matemática financeira, matemática no geral, não é o seu forte, então você pode focar em estudar apenas a parte de economia e realmente deixar a parte de matemática financeira para lá. Beleza? Então, isso aí é a primeira estratégia, né? Se ligar que mais importante do que o que você vai estudar é também saber o que você provavelmente não vai estudar, mas isso daí vai variar caso a caso. Beleza? Segunda estratégia, galera, foco na banca. Quanto mais focado você tiver na banca FGV, mais chances você tem de aprovação, né? E aí você pergunta, mas isso é óbvio, claro que eu vou fazer isso. Porém, tem gente desavisado ou por achar que o cursinho coloca também questões de outras bancas, que o aluno tem que ir lá e fazer as questões das outras bancas que tem lá no PDF do cursinho. Não recomendo, pessoal. Se vocês estão estudando lá um PDF e tem questões de várias bancas, faça somente as questões da FGV que tiver no PDF. Mas tem pouca ou não tem nenhuma? Então, não faça nenhuma do PDF. Vá direto para o Q concurso ou para o Tec concurso fazer, né? Então, quanto mais rápido você já iniciar esse foco em fazer somente questões da banca, melhor, né? Claro que excepcionalmente um ou outro assunto, principalmente das disciplinas de TI, realmente vão ter pouquíssimas questões da FGV, às vezes não vai ter nenhuma. Aí nesse caso, tudo bem você fazer questões de outras bancas, né, para complementar, mas essa não é a regra, né? Essa é a exceção. Beleza, galera, então já fomos aí as duas primeiras estratégias. Boa noite aí o pessoal que entrou depois, Fábio, Ricardo, Sasha, Josué. Quem tá gostando, bota aí o coraçãozinho e podem ir mandando suas dúvidas. Enquanto isso, vamos então para a terceira estratégia, que é a análise constante, análise periódica do seu desempenho nas disciplinas para verificar os mínimos. O que é que eu quero dizer com isso? Eu falei que quem fizer os mínimos, muito provavelmente vai estar dentro. Então, constantemente, vamos dizer, a cada 3, 4 semanas, você faça uma análise estimativa de como é que você está. É um chute, claro, mas como é que está o seu desempenho em cada disciplina? Façam o seguinte exercício, né? Se eu fosse fazer a prova hoje, qual será que seria minha provável nota em cada uma das disciplinas? E aí você faz isso, faz hoje, faz daqui 3, 4 semanas e vai fazendo periodicamente. Por quê? Porque aí você vai poder observar. Eu já estou cumprindo os mínimos, porque esse é o primeiro, né? Tem que cumprir os mínimos. Claro que, novamente, é uma estimativa. Mas é a primeira coisa que você tem que olhar. Porque se você observar que tipo, coisas como, em conhecimentos específicos, eu estimo que eu já estou nos mínimos. Mas em conhecimentos básicos ainda não. Então, talvez você tenha que deslocar um pouco mais de carga horária para conhecimentos básicos e vice-versa. Então, eu recomendo que você faça essa análise constantemente. Que não adianta de nada você ir estudando na doida. Aí chega lá no dia da prova e você percebe que eu fiz os mínimos aqui em conhecimentos específicos. Você está muito bem em TI, em inglês, em legislação tributária. Mas em conhecimentos básicos, talvez você não esteja ali para fazer os 40%. Então, não tem mais tempo para reajustar se você for fazer essa análise perto da prova. Agora você fazendo constantemente, né, desde a partir de hoje, a cada 3, 4 semanas, você consegue ir fazendo esse ajuste. Porque esse ajuste você faz na sua carga horária. Então, cada disciplina você vai estudar uma certa quantidade de horas. E aí, se você perceber uma deficiência em uma disciplina em detrimento de outra, você pode ir fazendo essa realocação de carga horária. Porque quando você estuda mais uma disciplina, obviamente você fica melhor nela. Beleza? Então essa é a terceira dica, essa análise periódica do desempenho, né? Para o pessoal que entrou na turma da mentoria do 01 focado na Cefaz Minas Gerais, né? Que eu abri inscrições hoje, inclusive
Alguns aqui que entraram que entraram aqui como o Wagner, né? Já está na turma. Eu fiz uma planilha para fazer essa análise periódica aí com mais frequência, né? Vou ficar acompanhando esse pessoal até o dia da prova objetiva e analisando junto com eles essa questão dos mínimos e sugerindo os ajustes aí no ciclo de estudos, né? Uma das coisas aí que quem entrar na mentoria nessa turma focada na Cefaz Minas vai receber, né? Vai ter meu acompanhamento. Beleza? Que mais, pessoal? Terceira dica aí, terceira estratégia. Essa aqui mais focada nas disciplinas Direito Tributário e Legislação Tributária, né? Duas disciplinas comuns de cair na área fiscal. Direito Tributário está como conhecimentos básicos e Legislação Tributária está como conhecimentos específicos, né? Talvez alguém que não conheça essas disciplinas ache que dá para iniciar as duas ao mesmo tempo, ou até ache que tipo, como direito tributário está em conhecimentos básicos e é só 30%, eu não vou estudar direito tributário, vou estudar só legislação tributária porque é 60%, então preciso saber mais. Isso não vai funcionar. Por quê? Porque existe uma relação de precedência, né, de pré-requisito entre direito tributário e legislação tributária. Para você estudar legislação tributária e entender, você tem que ter uma base em direito tributário. Então, se você está zerado nas duas disciplinas, então você tem que primeiro formar essa base em direito tributário. Então, você de início não estudaria legislação tributária, apenas direito tributário. E aí, quando você tivesse mais ou menos na metade da disciplina para frente, aí sim você já daria para adicionar legislação tributária, né? Então, atenção à relação aí entre essas duas disciplinas. Beleza? Continuando aqui, pessoal. Próxima dica é discursiva para depois da objetiva. O que é que eu quero dizer com isso? Apesar do edital trazer lá que vai ter prova discursiva, eu recomendo que você deixe a preparação para a prova discursiva, sei lá, treinar discursiva, enfim, qualquer tipo de tempo que você dedique voltado para a prova discursiva, seja deixado apenas para depois da prova objetiva. Ou seja, até dezembro é foco 100% na prova objetiva, né? Por que eu recomendo isso? Porque vai ser desafiador fazer os mínimos. Então, se você já estiver trazendo coisas relacionadas à prova discursiva, que só vai ser em fevereiro, você vai estar diminuindo um pouco a sua eficiência, né? Então, assim, como vai ser bastante desafiador, muita gente vai começar várias disciplinas do zero, então essa eficiência precisa ser a máxima. Então, como a gente tem aí mais ou menos 2 meses entre a prova objetiva e a discursiva, deixe toda a preparação para a discursiva lá para depois da prova objetiva, né? Inclusive, quando estiver na fase da discursiva, provavelmente eu vou lançar também alguma coisa relacionada à preparação para essa discursiva. Obviamente, quem já estiver dentro aqui da turma atual já vai receber bônus aí com relação a essa preparação para a discursiva. Mas até lá, foco então 100% aí na prova objetiva, né? Beleza. O que mais, pessoal? Na verdade, eu já dei as dicas, né? As 5 dicas, mas como eu disse, né, tem alguns bônus e tem também aí as dúvidas para quem for mandando. Mas vamos lá. A gente tem que ter especial atenção nas disciplinas que normalmente os concurseiros de TI não estudam, porque são disciplinas que não são muito cobradas na área de TI. Quais são elas? Direito penal, direito civil, direito empresarial, economia, matemática financeira e a parte de matemática que está dentro de raciocínio lógico, mas tem lá uma parte que é mais matemática mesmo de ensino médio. Por que a gente tem que tomar mais cuidado com essas disciplinas? Seguinte, por mais que você queira focar na Cefaz Minas e fazer de tudo para ser aprovado nela, a verdade é que se você já montar uma estratégia pensando também um pouco nos concursos que virão depois da Cefaz Minas, vai ser melhor para você, independentemente se você for aprovado ou não.
Por quê? Porque principalmente se você for reprovado na Cefaz Minas, se você dedicar menos tempo a essas disciplinas bem específicas, isso significa que você vai ter mais tempo para as disciplinas que fazem parte do núcleo da área de TI, que seria português, condicionado, administrativo e realmente a parte de TI. Então você vai focando mais no núcleo da área de TI, você vai estar com um tempo de estudo melhor aproveitado para as próximas provas que virão depois da Cefaz Minas Gerais. Então, como eu comentei no início, né? Mais importante do que o que estudar é saber o que não estudar. Dentre essas disciplinas que eu citei, muito provavelmente vale a pena não estudar alguns assuntos delas, né? Vale a pena deixar ali uma carga horária mínima, basicamente para você garantir os mínimos, né? Uma carga horária mínima para garantir os mínimos. E aí, sempre que você tiver que escolher entre, por exemplo, dado que você estimou que, pô, nos mínimos aqui eu estou bem, né? Claro que isso a gente não tem como ter garantia nenhuma, você vai saber no dia da prova. Mas pelas suas estimativas que você vai fazendo aí frequentemente, você vê que, pô, pelo menos nos mínimos aqui eu acho que eu me garanto. Então, quando você for escolher estudar a mais alguma coisa, tente estudar a mais a parte do núcleo da disciplina de TI, né? Português, condicionado, administrativo e as disciplinas de TI. Estudar mais, inclusive, principalmente as disciplinas de TI. Por quê? Porque aí você indiretamente vai estar também já ajudando na discursiva, né? Repare, eu não estou falando assim de se preparar ainda para a discursiva no sentido de fazer, de treinar a discursiva, mas de estudar mais tempo as disciplinas de TI, consequentemente ficando melhor nas disciplinas de TI, consequentemente você vai estar já ficando melhor também para a discursiva, porque na discursiva, né, o edital já trouxe que só vai cair as disciplinas de TI, as 5 ou 6 disciplinas de TI que o edital trouxe, né? Mas, como o Kleber aí falou, a meta inicial, e provavelmente a única meta para muitos, porque fazer esse mínimo de 60% na prova, 40% e 60%, né, já vai ser bastante desafiador. O de 40% nem tanto por ser um mínimo alto, né? Na verdade veio até baixo esse mínimo de 40%, mas mais porque tem muita disciplina ali que a galera vai começar do zero ou quase do zero. Tributário, contabilidade e essas demais disciplinas que eu citei, né? E mesmo na parte específica, normalmente a legislação tributária vai ter que começar do zero. E a parte de TI, por mais que normalmente os concurseiros de TI já vão ter uma certa experiência, principalmente aí quem fez CGU, quem fez TJDFT, quem fez Cefaz Amazonas, já vai aí estar melhor preparado para TI, mas ainda assim, galera, FGV é casca grossa, né? Então, não adianta só ter visto um pouco de tudo, realmente precisa aprofundar em alguns assuntos, né? Alguns assuntos ali de TI, principalmente, o material do cursinho ele vai dar uma base, mas você vai ter que buscar aí alguns aprofundamentos, né? E aí, inclusive, até a busca desses aprofundamentos, né? Quais assuntos aqui eu vou aprofundar e por onde eu vou aprofundar e quanto tempo eu vou dedicar a esse aprofundamento. Esses detalhes, né? Tem que ser verificados aí sempre dentro dessa análise completa, né? De tipo dos mínimos, de todas as disciplinas, do que é que você está melhor, do que é que você está pior. Então, cuidado para não simplesmente a FGV nesse assunto aqui está cobrando muito avançado. Então eu vou fazer um curso voltado aqui para essa tecnologia, ou vou ler um livro de machine learning, enfim. Cuidado com o momento que você vai fazer esse aprofundamento, né? Você já iniciar nesse aprofundamento pode não estar sendo tão eficiente, porque aprofundar também significa dedicar mais tempo. Só que você vai estar dedicando mais tempo em um pequeno assunto. E quando você dedica mais tempo para um pequeno assunto, você está estudando menos os demais assuntos. Então esse equilíbrio aí, essa otimização tem que ir buscando aí constantemente. Beleza, galera? Ou então, resumindo aqui as estratégias, né? Então, mais importante do que saber o que estudar é saber o que não estudar, principalmente nesse início, né? Quando o pessoal está mais cru, quando o pessoal tem ali poucos assuntos que você estudou e muitos que nunca estudou.
essa montagem inicial do ciclo é importante. Segundo, quanto mais foco na banca FGV, melhor, né? Focar em questões da banca. Analisar constantemente a questão dos mínimos, né? Fazer estimativas e, consequentemente, os ajustes no ciclo. A parte de direito tributário e legislação tributária, né? Existe uma relação de precedência entre um e outro, então você tem que primeiro formar uma base em tributário, depois em legislação tributária, né? Como são duas disciplinas que têm uma pontuação relevante, e legislação tributária faz parte ali dos 60% de mínimo, então são duas disciplinas que não tem como escapar do seu ciclo. E foco na objetiva, deixa a parte de treino para discursiva para depois. Beleza, galera? E para quem então já está decidido a focar nesse concurso, e se você quiser ter o meu acompanhamento, justamente em tudo isso aqui que eu falei, nessa análise constante dos mínimos, no ciclo de estudos, mas também com relação ao material, qual material estudar, qual o método de estudos, como fazer questões da FGV, quanto tempo eu dedico para isso, enfim, coisas desse tipo, desse acompanhamento. Então eu já reafirmo aí que estão abertas as inscrições para a nova turma da mentoria dos 01s, focada, né, primeira vez que eu faço isso, mas focada na Cefaz Minas Gerais. Então vou juntar aí, né, na verdade já juntei, já tem mais de 10 alunos inscritos nessa turma. Então vou juntar essa galera focado para não só eu direcionar vocês, tirar as dúvidas, mas também para esses alunos irem se ajudando. Então, às vezes, um aluno que já está mais adiantado, por exemplo, em contabilidade, ele vai poder dizer: ah, pessoal, esse assunto aqui de contabilidade eu estudei, mas não vale a pena estudar não, porque é muito difícil e a FGV não cobra tanto. Então, esse aluno já vai poder dar essas dicas, né? Então, é um grupo que vai incluir bastante troca de informação, porque, como eu disse, é um concurso que você não está concorrendo com os demais. Você está concorrendo simplesmente com a banca e você mesmo. Porque fazendo os mínimos, provavelmente você já vai estar dentro, né? Então, esse grupo, a galera vai se ajudar bastante, como eu falei, já tem aí pelo menos 10. Vários deles, né, já são ex-alunos, pessoal aí já experiente, né? Então, não é simplesmente uma mentoria onde eu vou ajudar, mas se duvidar, provavelmente o grupo vai ajudar você, talvez até mais do que eu, né? Mas assim, para quem quiser então mais informações sobre a mentoria, tem no link da bio, tudo detalhado. Qualquer dúvida também pode me perguntar. Mas eu já adianto que tem 500 de desconto, mas somente até quarta-feira. Por quê? Porque quarta-feira à noite vai ser o dia da primeira sessão em grupo. Então, né, focado no pessoal dessa turma, nessa mentoria. Então, eu quero já que o pessoal entre até lá. Por isso que eu dou esse desconto maior para quem entrar até quarta-feira, né? Eventualmente vai poder entrar depois? Vai, mas vai pagar mais caro, né? Então essa mentoria, ela vai durar até a prova objetiva, né? Então totalizando aí 6 meses de acompanhamento, vamos ter 10 sessões em grupo, quinzenais, e nessas sessões a gente vai falar de ciclo de estudos, não só montar o ciclo, mas ficar fazendo essas análises e esses ajustes no ciclo. Vamos falar sobre material, qual professor estudar, estuda PDF, estuda videoaula. Vamos falar sobre o método de estudo, de revisão por questões. Vamos falar sobre os macetes da FGV, né? Ah, isso aqui a FGV cobra assim, ah, isso aqui é importante, a FGV gosta de cobrar isso. Então vamos dar esse direcionamento, essa priorização. E o acompanhamento também ali no grupo WhatsApp, exclusivo para essa turma, para tirar as dúvidas aí do pessoal. Mais perto da prova, vamos falar também sobre as estratégias aí de gestão de tempo no dia da prova, falar sobre revisão na reta final, como se preparar na reta final. Enfim, tudo isso aí são os assuntos que a gente vai abordar na mentoria, né? Eventualmente, quem perder alguma sessão ao vivo vai poder assistir as gravações ficam numa plataforma, vão ficar disponibilizadas inclusive por um ano. E lembrando que, por mais que você vai fazer aqui focado na Cefaz Minas Gerais e caso, né, eventualmente você seja reprovado, afinal de contas não dá para garantir a aprovação, mas pode ter certeza que praticamente tudo que você vai aprender aqui na mentoria vai servir para vários outros concursos, principalmente concursos da área fiscal, como os já previstos Cefaz DF, Cefaz Paraná, Cefaz Rio
e outros aí que vão surgir, né? Mas, enfim, qualquer concurso da área de TI que venha depois, essa mentoria vai lhe ajudar também. Beleza, então, pessoal. Espero aí que tenham gostado das dicas. Já vi aqui, já tenho alguns colegas que já estão na mentoria, né? O Aurélio, o Wagner. O pessoal aí já entrou na turma. Sejam bem-vindos. E se você ainda não entrou, então confere lá, link da bio, 500 de desconto até quarta-feira, quarta noite, a gente já inicia a nossa primeira sessão em grupo. Então, se você já está decidido a entrar na Cefaz Minas Gerais, o melhor que você tem a fazer é entrar na mentoria dos 0 anos, que pode ter certeza que sua chance de aprovação vai aumentar, né? Lembrando que é um concurso aí que paga mais de 20 mil reais por mês, mais de 20 mil por mês. Então, para quem entra na mentoria e for aprovado, o investimento aí que você vai ter que, né, investir na mentoria é troco, comparado aí com o salário que você vai ter todo mês por mais de sei lá quantos anos. Beleza, então, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.